Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Que o Todo-Poderoso nos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Tetzaveh, que vai de Êxodo 27:20 até o 30:10. E nós daremos hoje, tratando de temas muito interessantes. Nós vamos agora dar uma olhada na Brit Hadashah, tá? E vamos estar falando sobre Hebreus 13:10. Onde está escrito assim: temos um altar do qual não tem poder para comer os que servem no tabernáculo, porque dos corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado, se trazia pelo sumo sacerdote ao santuário, eram queimados fora do arraial, porque também Yeshua, para que santificasse o povo por meio do seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saímos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a vindoura. Vamos então, irmãos, pensar no seguinte: o livro de Hebreus, ele fala sobre essa questão sacerdotal, e eu quero mostrar para os irmãos agora uma coisa que eu julgo ser muito relevante nesse momento, falando sobre um altar que nós temos, e que aqueles sacerdotes antigamente não tinham acesso a esse altar. Que altar é esse? Que altar é esse que nós podemos participar dele e eles não podiam? É o altar no qual Yeshua morreu. Porque os sacrifícios, cada um deles, aponta para o Messias. E nós temos então aqui Yeshua saindo fora da porta. Os irmãos se lembram que ele foi crucificado em Jerusalém, fora dos muros da cidade. Por quê? Porque não era permitido que ninguém morresse dentro da cidade. Portanto, ele foi crucificado num lugar chamado Gólgota, que é o lugar do crânio, não da caveira, porque ali tem um crânio, tá, uma cabeça só, não o esqueleto inteiro. Então, é muito interessante a gente parar para pensar sobre isso, porque uma das coisas que a gente percebe é que nós precisamos também fazer como Yeshua fez e sair para fora do arraial para poder participar daquilo que ele tem. E quando eu digo para fora do arraial, não estou dizendo para a gente sair fora de igreja, de congregação ou de sinagoga, mas para nós sairmos da nossa posição e podemos estar na posição em que nós tenhamos acesso a Yeshua, tenhamos acesso ao sacrifício dele, e possamos através disso ser transformados, porque o objetivo do sacrifício de Yeshua foi de trazer salvação. Cada um dos sacrifícios da Torá tinha o objetivo de trazer perdão para o pecado daquela pessoa. Quando uma pessoa, só para a gente ter uma noção, quando uma pessoa chegava para o sacerdote com um sacrifício, ele olhava e dizia assim: o que aconteceu, meu irmão? Porque quando a pessoa se chegava com um sacrifício, significava que ela tinha pecado, e precisava resolver aquela demanda de pecado com o Senhor. E para resolver aquela demanda, ele tinha que pegar um cordeiro puro, o melhor do seu rebanho, para poder então, através daquele preço, daquele animal inocente, fazer com que o seu pecado fosse expiado. Por quê? O inocente ia morrer no lugar do pecador. O que Yeshua fez? Ele vai até o Gólgota, e como sendo o único homem que não pecou, o inocente, ele morre no lugar do pecador. Por isso, um dia, nós então fizemos a opção por receber Yeshua como Senhor e Salvador da nossa vida. Então um dia, lá na nossa história, nós levantamos a nossa mão e dissemos: eu recebi Yeshua como Senhor da minha vida, Ele é o meu Salvador. Quando eu fiz isso, eu me reconectei com quem? Com o meu Salvador, com aquele que me criou, aquele que é o meu Senhor. Então, isso faz com que nós tenhamos acesso a esse altar e possamos comer deste altar, que é o altar de Yeshua. E nós temos a oportunidade
de então buscar uma cidade que não é a cidade de Sorocaba, de Votorantim, a cidade de São Paulo, mas nós estamos esperando por uma cidade vindoura, uma cidade que está nos céus, que se chama Hadashah Yerushalayim, ou como o pessoal tem em português, Nova Jerusalém, que é uma cidade espiritual, para a qual nós vamos. Isso é muito interessante, porque para entrar nessa cidade, segundo o livro do Apocalipse diz, existem 12 portas. Em cada porta está escrito o nome de uma das 12 tribos de Israel. O que significa isso? Trocando em miúdos. Para entrar nessa cidade, tem que ser judeu, ou seja, tem que ser de uma das 12 tribos. E aqui nós temos um mistério, obviamente. Aí você pode estar se perguntando assim, mas Rabino, de que tribo será que eu sou? Eu não sei. Mas o que eu posso dizer é que você tem o DNA da casa de Israel em ti. E isso te permite, naquele dia, acessar a Hadashah Yerushalayim através de uma das suas 12 portas. Para ter um encontro ali, frente a frente com Yeshua, porque o livro do Apocalipse diz que aquela cidade não tem luz, porque o Messias é a sua luz. Então isso é muito interessante, irmãos, porque nós estamos vendo aqui um sacrifício que foi maior do que todas as coisas. E é engraçado isso, porque dentro da tradição rabínica, nós temos duas linhas. Uma dizendo que é uma abominação o Eterno receber o sacrifício de um homem para perdão de pecados. A outra linha do judaísmo diz que isso precisaria acontecer, que um justo precisaria morrer por toda a geração dos homens. E aqui se encaixa o papel de Yeshua. Então, olha só que interessante. Isso tudo está ligado a uma cidade. Isso significa que o Messias se sacrificou por mim e por você para nos levar para uma cidade espiritual. Não para a gente ir para uma cidade física. Por mais lindo que eu ache Jerusalém, lá em Israel, e o dia que você for lá, você vai confirmar o que eu estou dizendo, é uma cidade linda. Mas a Hadashah Yerushalayim, eu nunca fui lá, obviamente, mas pela descrição, é muito mais linda do que essa cidade aqui na terra. E eu acredito que é o anseio de todos aqueles que amam ao Senhor em morar nessa cidade. Então, o escritor aos Hebreus, ele diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele sacrifício de louvor a Elohim. Convém a saber o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Uma das coisas que nós temos que ter sempre é gratidão ao Pai pelo sacrifício do Filho. O que nós fizemos para poder dar salvação? Nada. Um dia, na minha história, eu tinha 17 anos, eu fiz uma decisão e disse assim: eu quero receber Yeshua. De lá para cá, minha história mudou. 45 anos depois, estou eu aqui, podendo falar desse sacrifício maravilhoso. Mas o que eu fiz? Qual é o meu mérito nisso? Nenhum. O mérito é todo dele. Por isso, o escritor aos Hebreus diz que nós devemos oferecer um sacrifício de louvor ao Pai, que é fruto dos nossos lábios que confessam o seu nome. A confissão ela é importante, irmãos. Por quê? Porque o coração, a boca fala do que está cheio o coração. Então, se eu confesso que Yeshua é meu Senhor e meu Salvador, é porque isso está dentro do meu coração. Por isso que é importante a gente poder falar isso, louvar Yeshua, agradecer a Ele todo dia por aquilo que nós recebemos, porque isso é parte daquilo que está nas nossas entranhas. E o objetivo disso é poder também dizer ao Pai: obrigado, Pai, porque o Senhor enviou para mim Yeshua, para que eu pudesse hoje ter acesso a esse lugar. Porque, irmãos, quem não tem Yeshua tem um outro estilo, e nós já sabemos qual é, né?
a gente não precisa tratar dessa questão, porque nós já sabemos que só tem dois caminhos, né? Não tem um caminho intermediário, não tem um terceiro caminho, é só Yeshua ou o nosso adversário. Por isso, essa paraxá, quando ela começa falando sobre: tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para a menorá, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Primeira pergunta, azeite puro de oliveiras, de onde vem a azeitona? A azeitona vem? Muito bem, da oliveira. A oliveira é símbolo do quê? De Israel. Então, o verdadeiro azeite vem de onde? De Israel. Isso aqui é uma colocação, eu estou já fazendo o link com Romanos 11, tá? Onde o Rabino Shaul diz que nós fomos enxertados da oliveira boa, tá? Quando ele fala isso, ele está dizendo o seguinte: que tinha uma oliveira que é silvestre, e tem aquela que é cuidada, que é tratada, que é adubada. A oliveira que é adubada se chama Israel. A oliveira silvestre, o Senhor foi lá, cortou um ramo dela e enxertou na oliveira boa. Isso é o que nós conhecemos hoje como igreja, que foi enxertada. E aí, essa oliveira tem que dar fruto, ela tem que dar azeitona. Aí eu te faria agora uma segunda pergunta: se o azeite verdadeiro vem de Israel, que está relacionado à unção, como é que faz para extrair o azeite da azeitona? Sob pressão, tem que colocar na prensa e apertar. A verdadeira essência de cada um de nós está aqui dentro. E a verdadeira essência não sai enquanto não apertar. Tem gente que reclama de problema, tem gente que reclama de luta, tem gente que reclama das situações ruins. Rabino Shaul diz que todas as coisas, não alguma delas, mas todas as coisas cooperam para o nosso bem. Quando aperta, é para melhorar a nossa vida. Porque no aperto é que a gente descobre quem é quem. Inclusive, quando alguém está apertado, descobre quem é quem na família, descobre quem é quem no trabalho, descobre quem é quem na igreja, na congregação. Nós estávamos falando sobre isso agora há pouco, de ajudar o irmão. É nessa hora que a gente descobre quem é quem. Por isso, quando a azeitona era apertada, a primeira prensagem dela traz um óleo finíssimo. Esse azeite é o azeite para acender a menorá. É o melhor que tem. Então, nós precisamos entender o seguinte: o Senhor vai colocar a gente na prensa. Não adianta, que a prensa é o melhor lugar para a gente passar. Mas a prensa, ela serve para extrair já de dentro quem nós somos, porque aí vai revelar a nossa parte, digamos assim, psicológica, vai revelar quem nós somos, que aí a gente vai entender se nós vamos olhar para o Senhor e falar: Pai, eu te agradeço pelos problemas, me ajuda a superá-los, dá uma luz para mim, Senhor. Ou se nós vamos começar a reclamar e murmurar, como vai acontecer na Torá. O povo tinha um problema, eles faziam o quê? Reclamavam. Aparecia mais outro problema, mais reclamação. E reclamavam para quem? Para Moshe, que era o líder. Ora, é o cara que está mais perto. E em casa, às vezes não acontece isso, a gente estoura com a família. No trabalho, com um colega de trabalho, na escola, com o professor ou com um coleguinha. Coleguinha, eu digo assim, né?
Nós já temos as coleguinhas, são os colegões. E por que isso? Por causa da nossa insatisfação diante da situação. Então nós temos que olhar para a situação e dizer assim: Pai, eu vou superar isso aqui em nome de Yeshua. Me dá entendimento e condições para me superar. Me mostra o que eu tenho que fazer para poder alcançar a vitória. Os irmãos compreenderam isso? Então tudo isso aqui tem um fundo espiritual muito interessante. Lembre que o objetivo desse azeite é ser colocado na menorá para que ela possa estar acesa continuamente. Ou seja, isso vai trazer combustível para a nossa vida, para que a santidade, para que a bênção do Senhor esteja sobre nós de forma contínua, para que haja sempre unção, seja renovada em nossas vidas de forma contínua. Assim como o azeite era trocado todos os dias, a unção tem que se renovar em nós diariamente. E isso, irmãos, é um exercício que a gente precisa fazer. Nós precisamos buscar o Senhor todos os dias. Tem que orar todo dia, tem que ler a palavra todo dia. Por quê? Para que eu não fique achando que eu vou ser igual cachorro magro. Como assim, Rabino? Cachorro que vai, come um pouco, passa 2, 3 dias, come outro pouco, aí mais 2, 3 dias, come outro pouco. Ninguém sobrevive disso. Então nós temos que ser pessoas que temos que ter uma continuidade. Existem coisas, irmãos, que são para o nosso bem, nós temos que cultivar. E eu estou falando de hábitos, bons hábitos. O melhor hábito que tem, sabe qual é? Levanta a hora. Vai comer, vai tomar alguma coisa? Ora. Vai tomar uma decisão importante? Ora. Vai deitar? Ora. Por quê? Porque em todo momento nós somos envolvidos com as coisas do Senhor. E isso vai trazer para nós sucesso na nossa vida. Uma coisa interessante, irmãos, é que quando se fala dessa menorá, nós estamos falando de um objeto que tem 7 pontas. E a menorá, ela é muito interessante porque a menorá, ela fala das 7 manifestações do Espírito do Eterno na nossa vida. Ela fala da criação, os 7 dias da criação, e o Shamash, que é o do centro, ele fala sobre o Shabat, que é o último dia, o dia que sustenta toda a criação, é o dia mais importante. Então nós temos ali várias coisas ligadas à plenitude. Só para constar aqui, o 7 não é perfeição, o 7 é plenitude, algo que está cheio, pleno, que já transborda de tanto que tem. Então o 7º dia é um dia de transbordamento, é um dia em que as coisas para nós ocorrem da melhor forma. As maiores bênçãos que nós recebemos foi no Shabat. Os moveres maiores que nós recebemos do Senhor foram no Shabat. Por isso o Shabat é tão importante. Por isso entender que a menorá tem que estar acesa é muito importante. Entenda que a menorá é uma figura da minha vida e da sua. A minha vida e a sua precisam estar acesas diante do Eterno com o seu óleo. O Espírito do Senhor nunca pode faltar em nós. Nós temos que ter um relacionamento com o Espírito Santo que precisa ser cultivado. É um amigo. A Bíblia diz que tem amigo que é mais chegado que um irmão. O Espírito Santo tem que ser nosso amigo. E nós temos que ser amigo dele. E tem amigo que te conta segredo, não é? Nós temos que ser tão amigos do Espírito Santo a ponto de ele contar para a gente os segredos dele. Que Yeshua contou para ele, ele vem contar para nós. Para isso, tem que cultivar dia após dia. Uma coisa interessante, nós precisamos
ter uma postura única. Nós temos que ser santos ao Senhor, na congregação, em casa, no trabalho, enquanto nós estivermos nos deslocando, em todo momento nós temos que ser uma só pessoa. No sentido da gente não ter duas caras, isso que eu estou querendo dizer, tá? Porque existem situações que a pessoa é de um jeito diante dos irmãos, aí chega em casa, é outro homem ou outra mulher. Não. Aí não. Por que é necessária a unção do Espírito Santo? Para ele trabalhar na nossa vida, no nosso caráter. Ele precisa transformar o nosso caráter. E aí nós temos que nos submeter a ele, mas para a gente se submeter, tem que olhar e falar assim: Espírito Santo, tem algo errado comigo nessa área, coloca o teu azeite em mim e me transforma. Você lembra que o azeite, além de ser usado para acender a menorá, ele era usado para curar? E não só feridas externas, mas também feridas internas. Isso significa, irmãos, que aquilo que nós temos de problemas psicológicos podem ser tratados pelo Espírito Santo, quando nós nos submetemos à palavra dele. Aí ele lê a palavra e fala assim: a palavra está certa e eu estou errado. Por que a Paraxá é tão importante? Porque ela trata o nosso caráter. E a unção do Espírito é importante para isso. Se eu quero participar do altar que Yeshua tem para mim, eu tenho que ter um caráter tratado. Uma coisa, irmãos, que a gente sempre vê é o seguinte: por exemplo, vocês não conheceram o Mário quando eu tinha 17 anos, mas eu queria dar uma informação para vocês. Aquele Mário morreu. Tem um outro aqui. Aquele Mário não é mais o mesmo hoje. E por que ele morreu? Porque ele tinha muita coisa ruim que precisava matar nele. O bom ficou, foi aperfeiçoado, mas o ruim teve que matar. E quantas vezes eu pedi o Espírito Santo para morrer? Com as coisas ruins, obviamente. Vocês estão entendendo? Então, isso, irmãos, é algo que a gente precisa fazer. Esse azeite, essa unção tem esse caráter, a propriedade de extrair em nós aquilo que nós temos de melhor e curar as feridas ruins que habitam em nós. Eu queria pedir um favor a você hoje: não saia daqui carregando as feridas que estão dentro do seu coração. Peça ao Espírito Santo para ele te curar. Peça para ele pegar esse azeite e passar sobre as feridas que estão na sua alma, para que você possa ser restaurado, em nome de Yeshua. Continuando então, irmãos, nós temos um outro versículo que diz assim: na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Aarão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até a manhã, perante o Eterno. Estatuto perpétuo será pelas suas gerações aos filhos de Israel. Nós temos os preparativos para que os oficiais, que são os sacerdotes, possam oficiar. E nesses preparativos tem que colocar tudo em ordem, porque depois ele diz o seguinte, em Êxodo 28:1: depois o farás chegar a ti, o teu irmão Aarão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem um ofício sacerdotal, a saber, Aarão, Nadab, Avihu, Eleazar e Tamar, os filhos de Aarão. Vamos parar para perceber uma coisa aqui. Quando está tudo pronto, os sacerdotes são chamados agora para administrar um ofício sacerdotal. Você percebeu que há uma escolha de uma família para serem os sacerdotes? Eu estava conversando com os meninos agora mais cedo e falando sobre isso, dizendo o seguinte, que para ser o Cohen Agadol, o sumo sacerdote, tinha que ser da família de Aarão. Então ele foi escolhido para dar origem a uma linhagem sacerdotal. E às vezes as pessoas perguntam assim: Rabi, mas por que foi ele? Por que não foi Moshe?
Porque Moshe era profeta, uma coisa diferente. Ele era sacerdote. Moshe foi chamado para receber algo diferenciado. Moshe foi chamado para receber as instruções, trazer tudo, passar para Ben Salel, construir o tabernáculo, e Aarão deveria administrar isso na vida do povo. E Aarão devia ter essa interface, esse contato com o povo. As pessoas que pecavam, elas iam diante do sacerdote para poder oferecer o sacrifício. Já imaginou que honra? Eles poderem comparecer diante do Cohen Gadol? Era uma honra e ao mesmo tempo uma coisa ruim, porque eles chegavam lá com um propósito que não era muito positivo: o pecado. Vamos pensar, como é que nós nos aproximamos de Yeshua? Eu não sei a história de vocês, a minha foi por causa de um problema familiar muito grande. Eu tive que me aproximar dele com muita dor. Aqui o pecado vai fazer com que eles se aproximem. Então, eles foram escolhidos para poderem participar disso. Então, todas as vezes que alguém é chamado para o ministério, essa pessoa ela é escolhida a dedo. E essa pessoa, quando o Espírito Santo olha para essa pessoa, ele vê capacitações que outros não teriam para cuidar da obra do Senhor. Não é qualquer um que consegue, porque isso não é um trabalho profissional. Você não vai lá e faz um curso, fala assim: eu quero fazer um curso para rabino. Eu tenho que ser chamado para ser. Eu quero fazer um curso para ser um xaria, para ser um apóstolo. Não faz curso, você é chamado para ser profeta, para ser evangelista, pastor, os 5 ministérios. Isso não tem curso, isso tem chamado, tem um preparo, porque nós trabalhamos com pessoas. A matéria-prima com a qual nós lidamos, gente. Aarão mexia com gente todo dia. Imagine 2,5 milhões de pessoas. Só Aarão para cuidar disso tudo. E gente de todo tipo. Para chegar para ele e falar: Aarão, pequeno, eu estou com um problema, me ajuda aqui. Vem calma, vem cá, vamos conversar. O que aconteceu? Homem, mulher, jovem, velho. É o que acontece conosco. Então tem que haver um preparo, um chamado celestial para que isso possa acontecer. E você vai ver mais adiante que esse azeite vai ser derramado sobre a cabeça de Aarão. Por quê? A unção devia percorrer a mente de Aarão, libertar a mente dele, descia pela sua barba e nos seus vestidos, das suas vestes. Você entendeu por que tem que começar na cabeça? A cabeça é que comanda tudo, irmão. Se não houver uma limpeza, uma libertação na nossa mente, nós nunca vamos entender o Senhor e nem a sua palavra. Você pega a Bíblia, sai aí fora e pergunta para alguém, fala assim: eu queria te fazer uma pergunta sobre a Bíblia. A pessoa fala assim: não me pergunta porque eu não entendo nada disso. Ou às vezes você faz uma pergunta, a pessoa até te ouve, mas a explicação dela é algo que... Por quê? Porque a sua mente não está preparada para receber as coisas do Senhor. Então tem que ter uma preparação para isso. E para quem é chamado para o ministério, uma preparação ainda maior. Por isso, irmãos, quando o chamado vem, 2 coisas podem acontecer. A pessoa pode aceitar o chamado e abrir mão da sua vida, porque quem é chamado tem que abrir mão da vida, sabe? Não adianta achar que dá para fazer 2 coisas ao mesmo tempo, porque não dá para servir 2 senhores igual, não. Ou a pessoa está na obra do Senhor fazendo tudo com zelo, ou ela vai estar trabalhando. Não dá para ter dedicação total para os 2, a gente sabe disso. E abrir mão da vida significa que tudo vai estar nas mãos do Senhor. Cada pequeno detalhe da sua vida passa para a mão dele. E aí, nem todo mundo tem estrutura para isso, para viver isso. Por isso, Aarão sabia do que ele estava passando, sabia do que esperava ele, e a Torá diz assim: e farás vestidos santos a Aarão teu irmão para glória e ornamento.
A roupa faz o homem? Ou o homem faz a roupa? É uma boa pergunta. Irmãos, a roupa que ele iria vestir seria Kodesh, santo. Ele também tinha que ser santo. Duas coisas se equiparando aqui. O homem vai fazer a roupa, porque o homem é digno de receber uma veste daquela. Não adianta uma pessoa se disfarçar. E a gente vê isso muito, né? Gente disfarçada. Aqui é a realidade dos fatos. Aarão é um homem santo, um homem digno para ter sobre si o traje de Cohen Agadol. Quem era esse homem em Israel? A pessoa mais importante da nação. Só isso. Se fosse hoje, se em Israel existisse um Cohen Agadol, ele seria mais importante do que o primeiro-ministro de Israel. Não tem presidente lá, né? Então ele seria mais importante que o primeiro-ministro. Por quê? Porque espiritualmente falando, ele é a pessoa que está no nível mais alto, porque ele tem contato direto com o Eterno, a ponto dele entrar no Kodesh HaKodashim, que é o santo dos santos, uma vez por ano, e poder ter contato direto com o Todo-Poderoso. Agora você imagina o que é isso? Eu não imagino, porque não dá para imaginar uma situação dessa. Ele tem que se preparar durante o dia todo, ele não pode dormir à noite, ele tem que ficar ouvindo a palavra do Senhor, e no dia seguinte pela manhã, ele deveria pegar o sacrifício e entrar diante do Eterno com o sangue. Ele não podia ter nenhum pensamento impuro, porque senão ele morreria ali. E naquele lugar ele poderia falar o nome sagrado do Eterno 10 vezes. E ali ele pediria pelos filhos de Israel. E eu vou contar uma coisa que eu não sei se vocês sabem, mas uma das coisas que o Cohen Agadol pedia era que os filhos de Israel fossem ricos. Por que, Rabino, que ele pedia para eles serem ricos? Para que eles pudessem cuidar da nação e cuidar dele mesmo. Enquanto, irmãos, tinha alguém no Santo dos Santos orando, o povo estava do lado de fora esperando, e ele tinha, e nós vamos ver se a gente consegue falar sobre isso, ele tinha nas vestes dele sinetas. Enquanto ele estava se mexendo, o sininho estava tocando. O povo entendia o que? Ele está vivo. Olha só que coisa linda isso. E o que aquela sineta fazia? Ela anunciava que ele estava entrando na presença do rei. Oh, aleluia! Mas ele é um homem tão importante, Rabino? Sim. Mas ele está entrando na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então ele anunciava a entrada dele, ele já tinha feito um sacrifício por ele, já tinha se santificado, e dizia: Eterno, me dê licença que eu vou entrar na tua presença, eu vou estar diante de ti. E hoje em dia, irmãos, é uma coisa tão esquisita que as pessoas chegam em igreja, a congregação, de qualquer jeito, desculpe a expressão, parece gato, que a coisa vai entrando de qualquer jeito. Não pode, irmãos, nós estamos entrando na presença do Rei. O Rei está aqui entre nós, e nós temos que ter consciência disso. Não é um local qualquer. E o Cohen Agadol tinha esta consciência. Então imagine que as roupas dele tinham que espelhar quem ele era. Por isso, uma pessoa pode se vestir do jeito que quiser, menos um rabino, menos um pastor, um apóstolo, um profeta, um evangelista. Eles não podem se vestir. Nós não podemos nos vestir do jeito que nós achamos que tem que vestir. Por quê? Porque nós carregamos algo sobre nós.
o título que nós carregamos impõe que nós temos que ter uma veste de santidade. Por que você não vê nenhum rabino com aquelas roupas escalafobéticas? Um terno rosa, uma gravata rosa, aquelas coisas assim, sabe? Aquelas coisas, oi, cheguei, oi, ihu. Por que você não vê? Por conta da santidade que nós carregamos. Eu até entendo alguns irmãos da África, mas tem hora que as roupinhas precisam, eu estou falando de líderes, tá, irmãos? Precisa de conhecimento, porque tem hora que a roupinha não está muito adequada. Por isso, nós precisamos nos revestir de um homem restaurado, como o Rabino Shaul diz, em conformidade com aquilo que nós somos e nós carregamos. Por que você acha que a gente anda com o kippah e com o talit cartão o tempo todo? Porque isso aqui mostra quem nós somos. A veste então aponta para quem as pessoas são. Muitas vezes nós estamos andando pela cidade, eu e a Reverso, e a pergunta que eu mais ouço quando uma pessoa chega para perto de mim e fala assim: moço, posso te fazer uma pergunta? Eu já sei qual é a pergunta. Qual que é a pergunta? O senhor é judeu? E aí a gente vai conversando com a pessoa. Por que me identifica como judeu? Por causa daquilo que eu estou trajando. Então, lá em Israel, na época do templo, eles sabiam que o Cohen Agadol era Cohen Agadol por causa das suas vestes. Quando ele saía do templo, ele tinha que trocar as roupas. Aí ele já era não só visto como o Cohen Agadol, ele já era visto mais ou menos como uma pessoa comum. Mas as vestes dele também eram vestes de um sacerdote. Por isso, a gente precisa tomar cuidado. Não é a aparência, mas é o que a veste representa para nós. E ele se vestia de linho. E o linho, no livro de Apocalipse, está ligado às obras de justiça dos santos. Então, nós que somos servos do Senhor, temos que ser justos em tudo. Lógico que nós não conhecemos justiça, né, irmãos? Nós não sabemos o que é justiça, porque a verdadeira justiça vai ser manifestada por Yeshua. Mas nós temos que fazer as coisas em conformidade com a palavra do Senhor, tá? Deixa eu só pôr um pontinho nas vestes aí. Por exemplo, se eu estou precisando de um bombeiro e ele está na rua, eu consigo identificá-lo por causa da roupa dele. Um policial, se estiver na rua, eu consigo identificar ele e vou atrás do policial por causa das vestes dele. E colocar uma coisinha: quando eles entraram em Canaã, eles sabiam quem que eram os judeus e quem não eram, as mulheres, né? Por quê? Porque as mulheres de Canaã vestiam de uma forma e as mulheres judias de outra. Porque senão podia misturar no meio do povo e ninguém sabia quem que era cananita, quem que era judia, mas as roupas identificavam quem era quem. Então é importante isso das roupas, né? Antigamente a gente sabia quem era crente e quem não era, né? Era fácil identificar. Hoje é super difícil, né? A gente nunca sabe. É verdade. As coisas mudaram tanto, irmãos, que hoje a gente já não sabe quem é quem. Entendeu? Para a gente subir no altar ali, tem que ter muito respeito, muito zelo, muita santidade. Por que você acha que nós colocamos aquela gradezinha ali? Não é só para limitar a entrada das pessoas, mas para as crianças respeitarem aquele lugar. As nossas crianças são ensinadas a respeitarem o altar do Senhor. Por isso a gente tem que tomar cuidado, tá? Tem mais alguma pergunta? Porque eu vou mudar de assunto. Não? Vamos falar sobre Êxodo 28, do 9 ao 12. O sumo sacerdote carregaria o nome das tribos de Israel sobre o seu corpo. Está escrito assim: tomarás 2 pedras sardônicas e lavrarás nelas os nomes dos filhos de Israel.
6 dos seus homens numa pedra e outros 6 em outra pedra, segundo as suas gerações, conforme a obra do lapidário, com o lavor dos selos lavrarás estas 2 pedras, com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor em ouro as farás, porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel, e Aarão levará os seus nomes sobre os ombros, sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Eterno. Você já ouviu a expressão que alguém está carregando alguma coisa nos seus ombros? Pois é, o Cohen Gadol, o sumo sacerdote, carregava a nação sobre os seus ombros, de uma forma figurada, com o nome das 12 tribos. Por isso é que eu te digo que quem é líder carrega sobre os seus ombros a sua congregação, a sua igreja. Você entendeu isso? Então, não é só falar assim, eu sou líder. Tem uma responsabilidade sobre nós. Arão carregava 2,5 milhões de pessoas nos ombros. Eu até arrepio quando fala esse número. Pensar em 25 pessoas é uma coisa, 2,5 milhões é um número um pouquinho diferente. Por quê? A Bíblia diz que eu vou dar conta do que eu falo e do que eu faço. E você imagina que nós vamos nos apresentar diante do Senhor, e Ele vai fazer o quê? Pedir conta. Você vai ser cobrado de um jeito, eu vou ser de outro. Você entendeu como isso é sério? Então, Aarão levava isso, e está escrito que isso era para memória, para lembrar o Eterno. Não que o Eterno esqueça, mas é para ele se lembrar do povo dele. Quando ele olha para o Cohen Gadol, ele lembra do quê? De Israel. Figurativamente falando, quando Yeshua olha para mim, ele lembra do quê? De vocês. Vocês estão compreendendo isso? Por isso que isso aqui é uma coisa muito séria. É lindo isso aqui, para saber, irmãos, que essas pedras, elas têm, cada uma delas, um significado diferenciado. E elas são chamadas de Evnei Shoham. E ela tem uma coisa muito interessante, porque essa pedra chamada, Shoham, ela tem uma conexão com o jardim do Éden. Os irmãos entenderam o que eu estou falando? Então, se cada pedra representa uma tribo, e se o conjunto das pedras é Shoham, significa o seguinte, que cada uma das tribos tem uma conexão com o jardim do Éden. São as almas que vieram do jardim do Éden e que formam a nação de Israel. Figurativamente, do peitoral do sumo sacerdote. Olha que coisa tremenda essa. Isso é lindo, irmãos. Pensar que quando alguém olhava para o peitoral do sumo sacerdote, ele via as 12 tribos. E se lembrava, dizia assim, puxa vida, eu tenho origem no jardim do Éden, e cada um dos meus irmãos figurativamente aqui nessas 12 pedras está ligado comigo ao jardim do Éden. Lógico que você sabe que todas as almas vieram do jardim do Éden. Um banco de almas que tinha ali, que tem ali, E quando chega o momento, a pessoa nasce num determinado lugar, dentro de uma família, com um propósito no mundo. Então, quando nós nos conhecemos a palavra do Eterno, ela acaba nos conectando de volta à nossa origem. Então, isso aqui é uma coisa muito, muito linda, que através dessa conexão, fala para a gente sobre tudo aquilo que nós vivenciamos conectados ao Senhor, conectados à nossa origem. Por isso, irmãos, entender o tabernáculo e entender essas 12 pedras é fundamental para nós. Por quê? Porque entende a nossa conexão com a eternidade, com o lugar de onde nós viemos e para onde nós vamos voltar. Os irmãos entenderam isso?
Então, essa é uma questão muito profunda, que quando nós nos aprofundamos isso, quando nós entramos mais adentro dessa questão, nós vemos o quanto nós temos que tomar cuidado com as nossas vidas, porque nós não podemos tratar a nossa vida de qualquer jeito, porque a nossa vida ela é eterna. Isso aqui é uma casca. O que está por dentro é que vai receber o grande prêmio da salvação. Lógico que esse corpo aqui vai ser transformado, e nós falamos sobre isso com os irmãos. Nosso corpo vai voltar a ter o mesmo padrão que o corpo de Adão tinha, que era um corpo glorificado, um corpo de luz, um corpo poderoso, sem pecado. Porque nós, irmãos, padecemos um monte de coisa. Nós temos fome, sede, frio, passamos calorão, temos enfermidade. Quando esse corpo for glorificado, nós não vamos ter mais nada disso. Imagine Adão cuidando do Garden, do Jardim do Éden. Ele tinha 600 quilômetros quadrados. Imagina uma pessoa cuidando de tudo, sozinho. Imagina um homem dando nome para os animais e para as plantas, sozinho. Guardou o nome, memorizou e olhava, falava assim: você vai ser macaco porque você tem essa e essa característica. Eu olhava para você, vai ser cachorro porque você tem essa e essa característica. Você vai ser leão, assim, assim, assim. Ele olhava para o animal e dava o nome segundo as suas características. Olha a mente desse homem. E se os irmãos me permitem, hoje é o dia da mulher. Vou fazer uma piadinha. Ainda bem que a mulher não estava lá para dar palpite, senão ele ia querer mudar o nome de tudo. Aleluia. Não é? Eu não acho que tem que ser Macaé, eu acho que tem que ser outro nome. Mas, aleluia por isso. Pois não. Eu ia só colocar que eu li algo no judaísmo que Adão, ele conseguia penetrar na essência do animal, por isso que ele conseguia dar um nome para o animal. Ele tinha essa capacidade de penetrar ali. Então é muito interessante, porque ele dava o nome certinho, né? E é isso aí. E lá em Apocalipse, na realidade, Yeshua carrega as pedras, né, no peitoral e nos ombros das tribos. E nós vamos ter um nome também, né? Um nome que a gente não sabe ainda, mas nós vamos ter uma pedra, né? Em Apocalipse fala, Daniel, uma pedra branca e um novo nome escrito. Quer dizer, nós vamos receber também um novo nome e teremos uma pedra também, né? Muito interessante, isso que está acontecendo aqui no consumo sacerdote, vai acontecer conosco através de Yeshua, né? Sim, e eu Ele quero... nos dará essa pedra. Eu quero ver o que você está falando, é tão interessante, que às vezes as pessoas andam com uma plaquinha de identificação. Provavelmente, lá na eternidade, nós vamos ter uma pedra de identificação. Os irmãos entenderam por que é pedra? A palavra pedra, even, porque essa palavra, ela fala sobre even shtia, que é a pedra angular. É como se nós fôssemos uma parte da pedra angular, que é o próprio Yeshua. Você imaginou que coisa, olha que coisa linda que a Bíblia é. Yeshua é a rocha, nós somos as pedrinhas, somos parte da grande rocha, e ele escreve o nosso nome numa pedrinha e fala assim: você vai colocar essa pedrinha aí, não sei onde é que ela vai ficar na gente, também isso não importa, mas o interessante é a gente saber que nós vamos ter isso conosco. Você parou para pensar? Isso é muito lindo, irmãos, isso é maravilhoso, a gente imaginar que a Bíblia ela vem conectando isso, e aqui na Torá, isso é privilégio do sumo sacerdote. Lá não, é para todos. Você entendeu? Muito tremendo isso, muito lindo, para o Hashem. Vamos então, eu vou dar um salto aqui, irmãos. Eu quero mostrar uma coisa para você em Êxodo 28, 29. Olha, eu quero continuar falando sobre as pedras, mas eu quero falar uma outra coisa agora. Assim Aarão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Eterno continuamente. Então o nome das pedras estavam
no ombro, ou nos ombros e no peitoral, sobre o seu coração. Os irmãos entenderam isso ou não? O sumo sacerdote nunca podia tirar a nação de Israel do seu coração. O grande Cohen Gadol chamado Yeshua nunca tira a minha vida e a sua do seu coração. Você sabia que nós somos amados no céu? Isso é tremendo, irmãos. Nós somos amados pelo Messias nos céus. E é lógico que aqui na terra, às vezes as pessoas não gostam da gente, mas o importante é ser amado nos céus e saber que o nosso Senhor, o nosso Salvador, tem um amor tão grande a ponto de continuar investindo em mim e em você, apesar dos nossos erros e das nossas falhas. Nós, por menos do que desistimos das pessoas. Já parou para pensar que Yeshua nunca desistiu de mim e de você? Alguém aqui nunca errou? Se alguém nunca errou, você pode levantar a mão? Eu só estou fazendo um sinal, mas eu também já errei, tá? Você entendeu? E ele nunca desistiu de nós. Então, quando o Cohen Gadol carregava no peitoral as pedras, para ficar no coração dele, para ele não deixar de amar Israel. Quanta coisa Israel fez de errada, quantas vezes o povo errou, quantas vezes o povo murmurou, morreu um monte de gente no deserto. Nunca o Eterno desistiu deles. O Eterno podia falar assim: acabar com vocês são um povo ruim mesmo, vou acabar com vocês aqui, e a promessa eu vou jogar para o espaço, vocês não vão entrar em Canaã de jeito nenhum. Ele falou: não, vocês vão entrar porque eu fiz uma promessa. Eu sou o Criador e eu não vou desistir de vocês. Você entendeu? O Senhor não desiste nem de mim e nem de você. Isso é muito importante. Por isso que nós não podemos desistir de nós mesmos. Por favor, não desista dos seus sonhos. Não desista das promessas do Senhor para a sua vida. Por quê? Porque se Aarão carregava isso sobre o seu coração, imagine Yeshua. Imagine que o Senhor deseja que eu e você tenhamos continuidade aquilo que Ele nos entregou. Está difícil, Rabino? Lógico, se fosse fácil, qualquer um faria. Por que não é fácil? Porque eu só preciso de pessoas preparadas para fazer isso. E você é a pessoa. Nós estamos na geração que vai ver a vinda do Messias. E nós somos essa geração que vamos ajudar o mundo a saber quem Ele é. Por isso, a gente não desiste de jeito nenhum daquilo que o Senhor colocou diante de nós. Lógico que vai ter luta, vai ter problema, o diabo tem para isso, né? Ele fica desempregado, né? Acabou o emprego dele, vai fazer o quê? Ele não tem outra coisa para fazer senão atacar aqueles que estão imbuídos e que serviram ao Senhor. Mas o bacana disso é a gente saber o seguinte, que nós estamos do lado certo, entendeu? Nós estamos do lado que vai alcançar a vitória. Então, eu só queria fazer uma observação aqui, que o Cohen Gadol, o sumo sacerdote, ele tinha 8 peças de vestimenta. O 8 representa o sobrenatural, o recomeço. E eu queria aqui ler para você, tá? Essas 8 peças e falar o que cada uma delas representa dentro da tradição judaica. Ok? Primeiro, o peitoral. Ele é colocado no peito próximo ao coração e expia os pecados do coração. Tá? O avental que era colocado expia a idolatria.
Depois tem um casaco exterior, tudo isso tem os nomes aqui, nós estamos falando nome genérico para você entender. O casaco exterior espia os insultos de calúnia e discurso depreciativo. Você parou para pensar nisso? Que tudo isso aqui é uma figura de Yeshua, o que ele fez por nós. Tá? O manto interno espia o assassinato. O chapéu espia por ser resistente e durão sem motivo. Não tem ninguém aqui assim, né? Obstinado, não tem ninguém aqui assim, né? Que é durão e resistente e obstinado. O Baruch Hashem aqui é todo mundo tranquilo. Eu acho que você também não conhece ninguém que seja assim, né? O cinto espia os maus sentimentos do coração, a placa da testa espia a teimosia, e a calça espia os pecados da imoralidade. Então, nós temos essas 8 vestimentas aqui, que eram simbólicas para a expiação dos pecados da nação de Israel. E se a gente pegar isso aqui, os pecados de uma forma geral, por categorias, eles estão sendo expiados, perdoados. Por isso, Yeshua é capaz, irmãos, de expiar, de perdoar qualquer pecado que nós tenhamos cometido. Obviamente que depois que nós recebemos Yeshua, nós não vamos mais pecar da forma que nós pecávamos anteriormente, né? Hoje nós pecamos por uma falta de vigilância, erro de rota, mas a gente não peca porque quer, fala assim, eu quero fazer aquela coisa, eu quero falar mal do fulano e acabar com a vida dele. Em nome de Yeshua, não tem ninguém assim, né? Por favor, né? Então, tudo isso, o Cohen Agadol, ele trazia sobre si, representado nas suas vestimentas. Então, uma coisa que a gente precisa ter também, é essa postura de entender o seguinte, eu não sou mais aquela pessoa lá do passado. Antigamente a gente abria a boca e falava mal, e amaldiçoava, e brigava, e xingava. E quando eu digo xingar, eu estou falando de palavrão. E tem uns que a gente não aguenta ouvir mais, palavrão nenhum, né? Mas tem muitos agora que não. Então assim, a gente não aguenta mais ouvir. Por quê? Porque o nosso ouvido, agora, ele está santificado para ouvir as coisas do Senhor. Até quando se fala de injustiça, a gente não aguenta ouvir de injustiça que causa em nós uma revolta santa, mas a gente fica revoltado. Por quê? Porque nós não estamos mais habituados a esse tipo de situação. Lá no mundo as pessoas podem falar, fazer, para eles é normal, para nós não. Alguma pergunta, irmãos, que eu vou mudar de assunto de novo? Êxodo 28:30 também está escrito assim: também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Aharon quando entrar diante do Eterno. Assim Aharon levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Eterno continuamente. O que é Urim e Tumim? A palavra significa luzes e perfeições. Há algumas teorias sobre isso. Uma das teorias é que era um objeto com 2 faces, como se fosse uma moeda. Tá? Então, é como se estivesse escrito sim e não. E quando o Senhor não falava com Israel de jeito nenhum, o último recurso era Urim e Tumim. Devia ser feita uma pergunta cuja resposta fosse sim ou não. Por exemplo, eu devo me mudar para a Europa? Aí ninguém responde, eu orei, não tem resposta, nenhum profeta falou, a palavra do Senhor não está falando nada comigo. Aí eu vou diante do Cohen Agadol e falo assim, olha, eu tenho uma pergunta para fazer ao Eterno, eu preciso de uma solução porque eu tenho que resolver esse problema. Eu vou mudar para a Europa? Aí ele jogava o Urim e Tumim, ele orava lá, pedia ao Senhor para falar através do Urim e Tumim, ele jogava o Urim e Tumim. Se saísse os 2 lados sim, a resposta era
Sim. Se saísse os dois lados não, a resposta era não. E saísse um sim ou não, espera. Os irmãos entenderam? Então, haviam 3 possibilidades de respostas. Mas por quê? Porque Israel chegou um momento em que não tinha resposta. Então, eles recorriam a esse homem que deixava o Urim e o Tumim dentro do peitoral, onde estava o coração, para que as decisões que fossem tomadas ali viessem do coração do Eterno. Então, isso era usado em último caso, tá? Por isso, irmãos, a Torá sempre tem uma forma do Senhor falar conosco. Sempre vai ter uma forma. E dentro dessa forma, o Senhor vai sempre nos dar um direcionamento, principalmente no que diz respeito a decisões difíceis da nossa vida, tá? Porque decisão a gente toma toda hora, ok? Eu decidi que eu vou tomar um café. Vai afetar a vida de alguém? Só a sua. O café vai ser com ou sem açúcar? Vai colocar adoçante? É uma decisão. Eu acho que eu vou jantar hoje. É uma decisão. Mas eu acho que a minha janta vai ser só legume e verdura. É uma outra decisão. Os irmãos entenderam isso? Aí outros falam assim: não, eu quero comer um churrasco à noite. É uma outra decisão. Então, a vida da gente ela é pautada por decisões contínuas. Porém, existem decisões que afetam não só a nossa vida, como a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, quando esse tipo de decisão for tomada, nós temos que ter o quê? Uma direção do Senhor, para que Ele nos diga o que fazer, como fazer e quando fazer. Rabino, eu não estou acostumado com isso não. Vai começar a se acostumar a partir de agora. Porque essas coisas a gente não pode decidir. Porque se errar, o prejuízo não é só nosso. Ou melhor, não é só seu, não é só meu. Esse prejuízo é maior. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu e o Rebeca oramos por mais de 20 anos, dizendo: Senhor, nós queremos mudar, nós queremos uma casa. Escolhe a cidade, escolhe o bairro, escolhe a vizinhança, escolhe tudo para a gente. Nós fomos para Sorocaba, né? Fomos parar lá no Parque São Bento, no final da cidade. E aí, quando nós chegamos e vimos a vizinhança, a Rebeca falou assim: senhor, o senhor que escolheu a vizinhança. Eu falei: senhor, foi o senhor que escolheu lá, misericórdia. Você está entendendo? Nós não escolhemos, Ele escolheu para nós. E eu entendo que a escolha do Senhor ela é perfeita. Por que o Urim e o Tumim são necessários? Para que nós não incorramos em erro de fazer uma escolha que vai nos prejudicar depois. Ou alguém gosta de sofrer? Se você gosta de sofrer, você me avisa. Eu vou orar por você. Ou então vou te dar um socão. Deve estar com né? O Tico no técnico deve estar com alguma coisa que gosta de sofrer, Tô louco? Pois não. Hoje a gente não tem Urim e Tumim, né? Mas a gente tem pessoas que podem nos aconselhar, porque na multidão de conselhos há sabedoria, né? E da pessoa não tomar uma decisão sem antes vir, por exemplo, a gente que está aqui, eu estou falando nós aqui, né? Vir pedir ajuda, conselho, olha, me ajuda em oração. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa toma a decisão e depois fala para a gente, comunicar para a gente que tomou a decisão. E a gente falou: nossa, por que você não me perguntou que a gente ia orar antes? E isso aí eu sinto que não era. Quer dizer, mas aí já tomou a decisão, não tem como voltar mais atrás, né? Então a gente hoje funcionaria como Urim e Tumim, né? Aqueles que são conselheiros, né? É por isso, irmãos, que em Israel, na época de Moshe, depois na época do templo, e depois que Israel foi disperso pelas nações, nas sinagogas tinha um grupo de homens chamados de Zakenim, que são os anciãos. Qual é o papel desses homens?
eles são os conselheiros. São aquelas pessoas que auxiliam os líderes para que a congregação, a sinagoga, ela possa funcionar de forma redondinha, aconselhando não só o líder, mas as pessoas que fazem parte da congregação, os irmãos, para que eles possam tomar decisões corretas em todas as áreas. Então tudo isso, irmãos, sempre existiu dentro da Torá em Israel. Isso é comum. Nós é que hoje assumimos uma postura diferente. O líder hoje, ele chegou num ponto que ele toma uma decisão sozinho. Eu vou fazer tal coisa. Ele faz e diz assim: irmãos, nós vamos fazer tal coisa. Não consulta os irmãos, não. Não consulta o resto da congregação para saber o que vocês acham disso. Vocês entenderam, irmãos, como é importante a gente ter essa comunicação da congregação? Vocês entenderam como é importante a gente ter esse tipo de situação? Você entendendo? Por quê, irmãos? Porque nós vamos atuar debaixo desses conselhos que às vezes vão nos livrar de problemas. Por isso que aqui o Urim e o Tumim servia para isso. Alguma pergunta? Continuando então, Êxodo 28, 31. Também farás o manto do éfode todo de azul. A palavra manto aí em hebraico é meir, e ele significa um manto, uma capa, uma túnica, tá? E isso aponta também para a questão de uma cobertura que o Senhor traz sobre nós. E ele é feito de azul, porque o azul está ligado aos céus. Daqui, irmãos, foi tirado o modelo do talit, tá? O talit tradicional, ele tem nessas faixas aqui azul, como o do Ramon aqui, ó. Ele tem esse azul. Os irmãos entenderam? Então, esse aqui vem dessa parte. E veio depois, o talit deu um modelo para quê? Para a bandeira de Israel aqui, ó. Onde tem as faixas azuis do lado e no centro a Magen David, que é a estrela de Davi. Entendeu? Então a bandeira foi inspirada onde? No talit, que foi tirado desse manto do éfode todo de azul. Entendeu? Por quê? Para que o sacerdote pudesse estar debaixo da cobertura dos céus. É como se o céu estivesse sobre ele. Entendeu? Então isso aqui é muito importante também, porque ele carregava isso sobre si. Ele tinha também uma lâmina de ouro puro na testa, que estava escrito Santidade ao Eterno, tá? E essa lâmina, Kadosh Le Adonai, eu estou falando o nome de Adonai aqui para não falar o tetragrama, obviamente, né? Essa lâmina aqui, ela tinha que ficar na testa de Arão. Para quê? Para santificar os seus pensamentos. A mente dele precisa ser uma mente boa, liberta, para ele poder compreender as coisas celestiais, assim como Moshe tinha uma mente fora da curva. E por que isso, irmãos? Porque nós não vamos entender as coisas espirituais se não for através do Espírito Santo trabalhando a nossa mente. Como que nós vamos entender uma coisa espiritual? Vamos comparar com o quê? Por exemplo, quando se fala das visões de Ezequiel, uma roda cheia de olhos. Os desenhos que a gente vê por aí, né? É uma roda com aquele monte de olho. Mas será que é isso? Porque está falando de um ser celestial. Será que um ser celestial é daquele jeito? Então nós temos que parar para considerar que realidades espirituais são entendidas de uma outra forma. Então, na hora da gente entender isso, eu tenho que ter uma mente poderosa para poder compreender essa realidade espiritual. Você acha que vai ter um ser celestial, que a gente chama de anjo, que ele é uma roda,
cheia de olhinho. Tem alguma coisa errada. Então, a gente precisa entender, inclusive, o significado daquilo que a palavra do Eterno fala conosco. Por isso que precisa ter conhecimento para interpretar a Bíblia. Se a gente não conhece da tradição judaica, como é que nós vamos interpretar a Bíblia direito? Fala para mim. Não tem jeito, irmãos. Então, a gente precisa ter essa mente liberta, poderosa, para entender as coisas do Senhor. O Espírito Santo, para falar comigo e com você, a minha mente, a sua mente tem que estar livre de todas as cadeias. Rabino Shaul fala de muralhas, fortalezas espirituais que são construídas nas mentes das pessoas, para a pessoa não ouvir, não entender a palavra do Senhor. Quanta gente, irmãos, em todos os lugares, até dentro de igreja, sinagoga, em todos os lugares, em congregações messiânicas, ouvem e não entendem. Quantas pessoas? Então, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que Ele toque na nossa mente e libere a nossa mente. Nós não podemos continuar reféns, deixando a nossa mente ser refém das trevas, e falar assim: Senhor, eu não consigo entender a Tua palavra. Se uma criança consegue entender, por que nós não conseguimos? Se uma criança consegue praticar, por que nós não conseguimos? Se você ensinar uma criança, rapidamente ela vai fazer, ou não. O exemplo são as nossas crianças. Nós fomos almoçar hoje, Leonardo foi fazer Abraham, para agradecer pelo alimento. Ele colocou a Dandara no colo e ela orou. A Dandara tem quantos anos? 4 aninhos, orou em hebraico. Quem que ensinou para ela? Ela ouviu. E aprendeu ouvindo. Você entendeu? Então, a mente dela, por estar num ambiente onde a glória do Senhor habita, a mente dela já está propícia para isso. Quantas vezes as nossas crianças que ouviram as coisas do Senhor e chegaram em casa e falaram assim: papai, mamãe, nós temos que orar aqui antes de comer. Papai, nós temos que fazer isso, não vai fazer o Shema? Uma criança, irmãos. Então, puxa vida, nós também temos que ter a nossa mente treinada para tudo isso. Por isso que é importante isso estar sobre nós. Rabino Shaul fala sobre o capacete da salvação. Por quê? Porque isso é colocado sobre nós para que a nossa mente seja preservada dos ataques do inimigo, para que nós não percamos o nosso bom senso para abrir mão da salvação. Misericórdia. A armadura, ela começa lá de cima com esse capacete. Todos nós temos que ter isso. Entende? Então, aquilo que tem no comunhador, no sumo sacerdote, o Senhor, lá na Brit Hadashah, no Novo Testamento, através do Rabino Shaul, mostra para a gente que tem essas mesmas coisas. E uma coisa interessante, irmãos, é que lá na armadura de Efésios, não tem nada nas costas. Não sei se você já percebeu isso. Só tem na frente. E por que não tem nada nas costas? Porque o Senhor é a nossa retaguarda. Quem é que vai tocar e nos atacar pelas costas se o Senhor é a nossa retaguarda? Você entendeu? E isso é muito lindo, irmãos, a gente parar para pensar. E se você vê, por exemplo, a Torá continua falando que Arão e seus filhos serão vestidos com esses vestidos, e eles serão ungidos e consagrados, e os santificarás para que me administrem o sacerdócio. Os sacerdotes, não é só Arão é o coenhagador, mas os filhos dele são candidatos, após a sua morte, a tomarem o lugar dele. Então eles também são sacerdotes. Perceba que isso é passado de pai para filho. Aqui, filho de peixe é peixinho. O peixinho é filho de peixe. Entendeu? Aqui ele vai herdar. E tudo que o pai está fazendo, eles vão olhar para depois replicar. Porque o dia que eles assumirem a posição do pai,
eles vão levar o sacerdócio adiante. Isso aqui é muito, muito importante. Olha só que interessante isso. Tanto Aarão quanto os seus filhos, eles tinham que ser primeiro ungidos. A palavra para ungir é machá, significa ungir ou espalhar um líquido. Ele se tornaria então o Cohen Mashiach, o sacerdote ungido. Por que Yeshua é chamado de Ha-Mashiach e não só de Mashiach? Por que tem o artigo definido? O Ha aqui em hebraico é o artigo definido, é o O. Então Yeshua ele não é ungido, ele é o ungido. Percebem a diferença? Porque os sacerdotes eles eram ungidos, mas não eram o ungido. Eles eram uma figura do que ia acontecer com Yeshua. Uma coisa interessante é que esse azeite era derramado sobre a cabeça dele. Eu já falei disso, mas é importante salientar aqui que quem era ungido? Sacerdote, rei e profeta. Vão ungir os móveis do tabernáculo, mas eles vão ser separados só para o uso do Senhor. Vamos lá, né? Ô Senhor. Não unge carro, não unge carteira, não unge casa, que mais? Roupa, nada disso é ungido. Hã? Misericórdia, galinha também, né? Não, irmãos, não pode, irmãos. Não pode. Nós em Belo Horizonte teve uma época que uma pessoa sobrevoou a cidade de helicóptero, jogando óleo na cidade. Não pode, irmão. A Bíblia não fala para fazer isso. E se ungir um objeto, ele é separado para o uso do Senhor. Aí eu vou te falar uma coisa: pode ungir o seu carro? Não! Por quê? Se você enjoar do seu carro e vender seu carro para uma pessoa que não é servo do Eterno, esse carro vai para onde? O que vai acontecer dentro desse carro? É profanar o nome do Senhor, porque a unção também carrega o nome do Senhor, porque é ungido em nome do Senhor. Os irmãos entendem o que nós estamos falando? Tem um princípio na palavra que não pode ser quebrado. Por isso que na hora de interpretar o texto, não pode aplicar isso para qualquer coisa. Tiago, quando fala de enfermos, ele fala assim: para orar pelos enfermos, e depois que orou, ungirá o enfermo, porque a oração vai fazer o quê? Curará o enfermo. O óleo é só para confirmar. Quem vai sarar o enfermo é o óleo? É a oração. Está claro isso, irmãos? Então, quando a gente pega esses princípios aqui, nós entendemos. Quantas vezes aqui você viu eu ungindo alguma coisa? Alguém? Por que eu nunca ungi? Porque não tem necessidade. O dia que um dos meninos aqui vai fazer um curso lá na Yeshiva, aí vai se tornar um Rosh. Vem cá que eu vou te consagrar. Aí é o momento de começar. Aí vai se tornar em rabino. Vamos fazer a ordenação rabínica dele. Vamos de novo. Está subindo degraus. Os irmãos entenderam? Mas é para pessoas. Nós não vamos ungir nenhuma coisa aqui na congregação. Não precisa disso. Lá no tabernáculo, eu estava no deserto, ninguém ia colocar a mão no objeto aquele. Tanto que, para carregar os objetos, era o sacerdote. Para montar o tabernáculo, era o sacerdote. Para desmontar, era o sacerdote. Ninguém estranho punha a mão. Você entende isso? As pessoas que tocavam nos objetos eram homens santos, porque os objetos eram santos. Nós vemos na Torá que o altar ele é considerado santíssimo. E a oferta que vai sobre o altar é santificada pelo altar. Você está entendendo, irmãos? Então nós não podemos quebrar esses princípios da Torá. Por isso que nós temos que conhecer
conhecer a Torá num todo. E conhecer o que está por trás disso aqui. Para a gente não sair fazendo besteira e falando besteira. Aí a palavra vai nos confrontar. E falar assim: por que você está fazendo isso? Para quê? Por isso, irmãos, isso aqui é passo a passo. A gente tem que ir aprendendo uma coisa de cada vez, para a gente não sair fazendo e falando coisas que estão fora das Escrituras. E depois a gente paga o preço por isso. Pois não. Amiga, isso é tão sério que lá em Daniel, eu esqueci o nome do rei, quando ele pega as taças do templo, né, o rei Nabucodonosor leva para a Babilônia os objetos do templo. E ele vai e começa a beber, aí tem orgia, tem festa, e vem uma mão e começa a escrever na parede, né? Pesado fosse, né? Então, assim, a importância, por quê? Porque aqueles objetos estavam tudo ungido, eles não podiam tocar naqueles objetos, eles não só tocavam, mas estavam fazendo uma festa de orgias ali, de bagunça e tomando naquela taça. Então a importância de não ungir, porque dependendo do que vai ser feito, corre-se um risco. Atrai o julgamento do Eterno. Só isso. O que aconteceu com ele? Daniel interpretou: pesado fosse na balança e achado em falta. Na noite seguinte, na mesma noite, ele foi dormir, morreu. E aí? Ah, mas não é assim, Rabino? Como que não é? Está escrito. Por isso que nós temos que ter zelo, cuidado com as coisas do Senhor. Por isso que a maior bênção, irmãos, é que nós temos o entendimento, o conhecimento. Quando eu e você temos esse entendimento, aí nós vamos cuidar das coisas do Senhor de uma forma diferenciada. Por que a gente não fica fazendo fofoca dentro da casa do Senhor? Por que a gente não fica fazendo bagunça? Os irmãos, alguns já me viram, por exemplo, aqui, dentro, quando as crianças começam a correr, eu falo assim: para, lá para fora. Por causa da santidade do lugar. E eu chamo a atenção mesmo, e os pais não vão ficar com raiva de mim, ninguém vai ficar com raiva, porque vocês entendem o que eu estou fazendo. Tem que ter zelo pela casa do Senhor. Compreende isso? Então, eu e você temos que vigiar a casa do Senhor. Porque esse é o lugar que Ele escolheu para que o nome dEle habitasse ali. Tem alguma outra pergunta, irmãos? Porque nós estamos falando de coisas que estão sendo tratadas no que diz respeito à casa do Senhor. Nenhuma pergunta? Então vamos lá. Eu vou dar um pulo agora, eu vou lá para Êxodo 29:43, que eu quero finalizar falando o seguinte: e ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Preste atenção nisso. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes sereis por Elohim, e saberão que eu sou o eterno seu Elohim, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu, o eterno seu Elohim. Ufa! Vamos devagar agora. Primeiro, o local onde o tabernáculo estava, a casa do Senhor, ela é o local do quê? Onde a glória do Senhor aparece, nós somos santificados através desta glória. Primeira coisa que está escrito aqui: todas as vezes que o Espírito Santo se manifesta no nosso meio, é para trazer cura, libertação, é para nos santificar através daquela manifestação. Ok? Outra coisa, está dizendo: e habitarei no meio dos filhos de Israel. Tem duas formas de interpretar isso. O Senhor está entre nós aqui, na pessoa do Espírito Santo, e Ele está no meio de nós, de cada um de nós. Então, das duas formas, são coisas maravilhosas. Porque você imagina que o Rei do Universo, o Criador, falou para o Espírito Santo assim: vai lá, tira uma partícula tua e entra em cada um dos meus filhos, para você se manter conectado comigo, eles com você e você comigo. Eu não sei se você entendeu o que eu falei.
uma partícula do Rei do Universo, que é o seu Espírito, está em nós. A maior honra é saber que ele vive dentro de mim e de você. E o que nós somos? Carne e osso. Esse negócio aqui, que não vale nada. Mas ele falou assim: eu vou habitar no meio deles. E quando nós nos reunimos, e aí Rabino Shaul diz que cada um tem uma coisa que dá, um tem hino, um tem revelação, e cada um vai trazendo uma coisa do Senhor. Para quê? Para fazer com que a completude disso funcione no corpo do Messias, trazendo a presença dele de uma forma real entre nós. Aí quando ele começa a se manifestar entre nós, a gente se sente em família. É um sentimento de pertencimento aos céus. Aí, irmãos, está escrito assim: eu habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhe serei por Elohim. A palavra Elohim significa criador. Eu serei para eles o quê? O seu criador. Então, quando o Senhor está em nós, o que eu entendo? O meu Criador, aquele que conhece cada milímetro do meu corpo, cada célulazinha do meu corpo, ele habita em mim, e o que eu precisar, ele vai cuidar, para que a minha vida possa estar bem diante dele. Amém. Por isso que Yeshua diz assim: tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vou fazer. Ele quer o nosso bem. Ele é nosso Pai, Ele nos gerou. Olha só, tem pais e pais. Eu vou falar só de pai, não vou falar de mãe, tá? As irmãs vão me perdoar, mas não vou falar de mãe agora, tá? Falar de pai. Pai de verdade é aquele que quer fazer o melhor para os seus filhos. Aí eu tenho 3, Leonardo tem 2, Ramon 2, Samuel 1. Cada um de nós aqui tem um número de filhos. E nós, como pais, nós queremos lutar para dar o que para os nossos filhos? O melhor. E ó, que a gente é ser humano. Imagina o Criador olhando para mim e para você e falando assim: ó, eu vou te dar isso, isso, isso. Ah, Senhor, que bom, quando é que vai ser? Na hora certa. Porque se eu te der isso antes do tempo, eu estrago você. Tem promessa? Tem, mas ela vem quando? No tempo certo. Para que nós estejamos prontos. Uma coisa, irmãos, que a gente precisa fazer é pedir, fala: Espírito Santo, me prepara para receber aquilo que o Senhor tem prometido para mim. Porque se chega na hora errada, já imaginou? O Senhor pega, fala assim: ah, vou te dar um avião. Vou te dar um avião. Tá bom, vou ganhar um avião. Mas para poder ganhar um avião, ele tem que ter dinheiro para poder... Não, antes de pilotar, tem que ter dinheiro para sustentar e pagar o hangar, e pagar todas as despesas do avião. Primeira coisa, ele tem que pensar nisso, a manutenção. Aí depois tem o piloto. Aí vem a pergunta: você vai usar o avião para quê? Vamos levar para Israel. Opa! Aleluia! Vamos para Israel! Olha que beleza de sugestão aqui do Ramon. Então vamos começar a pedir um avião, né, irmãos? Meus irmãos, estão entendendo? Então, quando eu quero alguma coisa, aquilo que eu estou pedindo tem que ter uma utilidade, não só para mim, mas para o Senhor, para abençoar os meus irmãos, que foi o que nós falamos aqui na conversa com os homens. Quando eu peço nesta direção, a bênção vem sobre a minha vida, ela me abençoa, mas abençoa quem está no meu entorno. Olha que lindo. Só que quando a bênção chega, aí vai vir um avião, mas vai vir o dinheiro para cuidar do avião, para pagar o hangar, para poder contratar o piloto, para poder fazer manutenção e pagar os impostos. Misericórdia, essa é a pior parte. Aqui tem muito imposto. Vocês irmãos entenderam? Que coisa linda. Então o Senhor, ele vem fazendo tudo de forma arranjada. Por isso,
que o Criador sabe o que Ele faz para a gente. Porque primeiro Ele nos arranca do Egito, do mundo. Ele tirou a gente lá e deu um padrão de vida diferente para mim e para você. E dentro desse padrão, Ele vem ajustando a nossa vida, ajustando o nosso caráter, as nossas palavras. Para quê? Para que quando nós chegarmos no ponto que Ele quer, Ele vai falar assim: agora está na hora de eu entregar, como a gente diz, a cereja do bolo, né? Ou morango, né? Que eu prefiro um morango, aqueles bonitão, né? Esse morango do bolo, né? Por quê? Porque naquele momento nós estamos prontos para receber. Então, o dia que receber um avião é igual ganhar um relógio. Eu ganhei um relógio de R$50 e ganho um avião. E para mim é do mesmo jeito. Porque senão a pessoa vai falar assim: agora eu tenho um avião. Nojento. Não vai. Por quê? Porque aquilo já não tem significado. Aquilo é uma ferramenta e não um motivo de orgulho ou de arrogância. Os irmãos entendem? O que o Espírito Santo está fazendo? Ele está preparando a nossa vida para que quando chegar o momento aquilo venha e nos alcance. Por isso é importante nós compreendermos a forma como o Senhor age. Entendeu? Então Ele tira a mim e a você do Egito, Ele nos tirou, Ele está trabalhando nas nossas vidas, Ele está nos preparando e Ele se revela como um eterno Criador. Ou seja, eu me torno aquilo que você precisa que eu me torne para você, porque eu fui aquele que te criei, te formei para esse momento histórico da sua vida e para aquilo que você vai viver. Simples assim. Então a nossa história está toda escrita, mas depende dos meus atos, das minhas palavras, depende da minha fé e da minha obediência principalmente. Quanto mais obediente nós formos, mais rápido as coisas vão acontecer. Fica claro isso para os irmãos. O sucesso nosso depende da nossa obediência. Lembra que eu falei do cabeça dura? Que é uma das coisas que as roupas do sumo sacerdote espia? Por que o Senhor não quer que a gente seja cabeça dura? Porque o cabeça dura tem que apanhar muito até se curvar. A gente chama isso de dura serviço. Não se curva. É aquele, não, na minha opinião é que vale. Eu é que sou o rei da cocada preta e da branca também. Para quê? Tem gente, irmãos, que quer medir forças com o Todo-Poderoso. Não dá. Tem gente que diz assim: ele não existe. Mas na hora do perigo, Deus tem misericórdia de mim. Mas eu não existia. Como é que você está me chamando? De repente você me encontrou? Aonde? Como? Vamos ser honestos com o Senhor. Eu e você temos um objetivo aqui na terra, que é descobrir o propósito da nossa vida e cumprir ele de forma plena. Cada um de nós aqui está descobrindo a cada dia um propósito da sua vida. E esse propósito vai nos conduzir ao nível de sucesso que o Senhor tem para nós. Ele tem promessa para a vida de cada um de nós aqui. E essas promessas vão se cumprir em nome de Yeshua. E eu quero terminar agora falando uma coisa para você. O desejo do meu coração é que o Senhor possa te alcançar, mas não só a você, aos seus filhos, à sua família, a todos, que estejam flexíveis para poder ouvir o que você vai ter para falar e que queiram obedecer. O sucesso vai vir? Vai. Para quem? Para aquele que se curvar e dizer: senão eu quero obedecer. Porque o povo de Israel aqui conseguiu tantas coisas, eles viram tantos milagres, porque eles se curvavam diante do Senhor. Porque eles diziam assim: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Então eles ouviram e depois entraram com a ação no que dizia a respeito ao que eles haviam ouvido, ou seja, a obediência. Que o Senhor nos ajude a sermos obedientes a Ele em tudo e em todo o tempo. Amém. Em nome de Yeshua. Amém? Amém? E você que ficou comigo até agora, muito obrigado, que o Todo-Poderoso te abençoe em nome de Yeshua, e nós vamos nos ver no nosso próximo vídeo. Um abraço a você, shalom, 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 toda rabá.